Opa, falei. O caso de hoje é algo bizarro, mas muito bizarro. Bastante gente tem comentado sobre isso lá na gringa, mas o único brasileiro que eu vi falando sobre o assunto foi o Stott. Bem, de qualquer forma, não é de hoje que as pessoas mentem sobre a própria aparência ou então sobre a própria vida. Eu até entendo que dividir realizações e conquistas é algo bom, mas não ao ponto de parecer uma vida perfeita, até porque ninguém tem isso. Mas com o surgimento das redes sociais, a quantidade de pessoas fazendo esse tipo de coisa aumentou muito, até porque com isso não só os famosos, mas qualquer um pode escolher o que as pessoas vão saber ou não. E também porque tá cada vez mais difícil de acreditar nas pessoas que a gente vê por aí. A realidade pode ser muito diferente. Só que nesse caso em específico, essa garota mentiu sobre tudo. Os fã-clubes, as propagandas, os eventos que ela ia e até mesmo os amigos. Tudo isso foi forjado. A vida que ela vivia era simplesmente uma mentira, mas a situação, ela complica ainda mais. Bem, ela é uma Instagrammer. Tá bom, isso soa tão estranho quanto a palavra YouTuber. Atualmente, ela se encontra com 974 mil seguidores. Número que antes era 1 milhão, mas além do Instagram, ela também faz vídeo pro YouTube e por algum motivo o canal dela só tem 5 mil inscritos. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. O conteúdo que ela produz é relacionado à maquiagem, mesmo ela aparentando não ter tanto talento pra isso. Coisa que não faz sentido, porque normalmente as pessoas assistem esse tipo de conteúdo pra aprender dicas e tentar melhorar. E se ela mesma não consegue fazer algo profissional, acaba gerando dúvida nas pessoas de como ela conseguiu chegar a 1 milhão de seguidores. Mas é claro, né? Se a gente ficar olhando dessa forma tão superficial, fica um pouco injusto. Ela poderia muito bem ter conquistado essas pessoas com um carisma. Mas isso vai contra o fato dos fã-clubes terem sido criados por ela mesma, dos seguidores terem sido comprados, enfim, na internet tudo é possível, mas eu vou explicar aos poucos a situação, até porque nada faz sentido sem um contexto. E é o seguinte, mesmo ela tendo tantos seguidores, saindo em eventos exclusivos, aparecendo num outdoor gigante e sendo capa de uma revista famosa que eu não conheço, o nome faz parecer ser famoso. O que eu tô falando? Se eu aparecesse no jornal aqui da cidade, nossa, eu ficaria muito feliz. E famoso, né? Eu ficaria bem famoso nas reuniões de família. Só que ela não. Aparentemente ninguém conhecia essa garota, e é claro que com isso muita gente começou a duvidar de tudo isso que estava acontecendo. Até porque, como que ela poderia aparecer no outdoor? Se ela pagasse, ela apareceria ali. Mas não é o caso, e o que ela tá fazendo aí é uma propaganda pra uma marca bem conhecida. Então tudo isso tava muito estranho, não tinha como negar. Eu até entendo que com tantos seguidores as oportunidades aparecem, mas essa garota daí, ela tava indo bem demais. Então as pessoas abriram um post no Reddit pra tentar entender melhor o que tava acontecendo. Até porque ninguém tinha a mínima noção de quem era essa garota, mesmo ela aparecendo em tantas propagandas por aí. Então o pessoal se juntou pra tentar entender como ela conseguiu tantos seguidores. E os créditos a isso vão totalmente por um canal chamado Primink. Tomara que eu tenha dito certo, até porque foi ele quem descobriu tudo isso e seria vacilo eu não mencionar. Mas beleza, vamos lá. A quantidade de seguidores que ela ganhava era muito consistente, ao ponto de no mês ela tá ganhando 142 mil pessoas novas, depois caindo pra 6 mil e voltando pra casa dos 140 mil. Tipo, não faz sentido nenhum ter uma queda tão grande e depois voltar pra média como se nada tivesse acontecido. Na real, não existe média no perfil do Instagram dela. Tinham dias que ela ganhava seguidores e no dia seguinte ela perdia, e perdia muito. Além de que a quantidade de likes recebidos nas fotos era muito baixa, chegando num ponto de não receber quase nada. O que dá pra entender é que acabou o dinheirinho para bancar os bots de curtida, porque isso existe, mas é muito caro. E dessa forma, a taxa de engajamento do pessoal ficou menor do que 1%, ou seja, de 1 milhão de pessoas que seguiam o perfil dela, apenas 10 mil eram usuários ativos. E isso explica muito bem do porquê ninguém conhecia ela, e também do porquê o canal do YouTube ser tão pequeno comparado ao Instagram. Mas a pergunta que resta é como ela conseguia ser a garota propaganda de tantas marcas famosas, tendo um Instagram falso. E é nesse momento que as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas. Por exemplo, nessa foto daí, onde a Lily tá a caráter, toda arrumada para um evento chique chamado Met Gala. Tudo bem que eu sou leigo nesses assuntos de moda, mas eu pesquisei no Google e... é alto nível a parada, rapaz. Mas olhando pra foto de novo, dá pra perceber que tem algo estranho no canto da imagem. Parece um pouco borrado e distorcido ao ponto do fotógrafo ali atrás ficar de queixo caído. Não, eu não vou fazer essa piada, fica tranquilo, eu tenho princípios. Voltando pra foto, é exatamente o que parece. Essa foto é sim uma montagem. O original é Katy Perry no lugar dela. O bom é que isso tirou a minha dúvida do porquê tinha um lustre grudado na cabeça. Na boa, não fazia nenhum sentido. E pra quem acha que essa foi a única montagem, tem essa outra aqui, onde ela é capa de uma revista que não publica revista há anos. Como que ela comete um erro desse, me fala? Ela vive disso e... ah, meu Deus do céu...
Tá bom, tem outras coisas, mas eu acho que já deu pra entender toda a manipulação que essa garota faz. A vida dela não existe, os lugares que ela foi, as conquistas que alcançou foram criadas por ela mesma. É algo muito viajado e não dá nem pra imaginar como ela consegue dormir tranquila, enganando tanta gente. Mas como eu falei, esse caso seria bizarro. E é agora que as coisas começam a ficar assim. Olhando os comentários nas fotos do Instagram, dá pra encontrar várias contas de fã-clubes dela, com nome parecido, foto repostada, conteúdo literalmente idêntico. E por fim, que é tipo a cereja do bolo, eles também têm seguidores falsos, até porque cada um deles é de uma parte aleatória do mundo, o que deixa tudo ainda mais estranho, até porque como ela pode ter fã-clube, se ela mesma não tem fãs, as pessoas não sabem quem ela é. As contas elas eram usadas para encher as fotos de comentários, fazendo parecer tudo mais real, só que ainda não tá tão bizarro assim. Entrando nos comentários dos amigos dela, de pessoas que ela respondia com alguma intimidade, a gente encontra perfis com fotos pegas no Google Imagens e também algumas fotos da própria Lily postadas sem contexto nenhum. O mais estranho disso tudo é que cada amigo que ela tinha criado tinha uma personalidade. Eles respondiam às postagens conforme o estereótipo que ela tinha criado, e isso vai além dela mentir sobre a própria vida, porque ela tá mentindo sobre a vida de outros também, de pessoas que nem existem. Olha, usar seguidores falsos para poder ter alguma fama já é uma medida exagerada. Aproveitar disso para conseguir alguns acordos com marcas por aí, talvez seja considerado crime, mas criar todo um grupo de amigos que na realidade é só uma pessoa é muito bizarro. Ela foi muito além do que alguém faria por fama ou atenção, faz parecer como se fosse uma necessidade, como se ela realmente não tivesse uma vida social. Depois que tudo isso veio à tona, as pessoas começaram a denunciar o perfil e 200 mil contas foram desativadas. Isso é muita coisa, quase o meu canal inteiro. Mas o que acontece depois consegue ser a pior parte de todas. Antes de tudo isso acontecer, a Lily tinha feito um vídeo falando que as pessoas que estavam pesquisando sobre ela no Reddit, na realidade estavam cometendo cyberbullying com ela. O problema é que depois que essa bomba explodiu, as pessoas começaram a comentar sobre o assunto e a mãe da Lily começou a ameaçar essas pessoas, principalmente uma Instagrammer chamada Lauren. O tweet que foi feito foi o seguinte: Lauren, apenas espere pelo que eu tenho guardado pra você e sua família. Você vai jogar sujo? Então eu vou fazer ainda pior, piranha. Ué, mas não era a filha dela que tava sofrendo cyberbullying? Parece que o jogo mudou, hein? Uma semana depois, a conta do Twitter da Lauren foi suspensa por violar regras de spam e manipulação. E um tempo depois, outras contas que comentavam sobre o assunto eram suspensas pelo mesmo motivo. Depois de tudo isso acontecer, elas ainda juram que nada disso era falso. Mesmo que tenham descoberto as montagens, mesmo que tenham visto que o Instagram dela só tem seguidor fantasma. Ah, cara, é difícil de acreditar. Mas a gente tem que entender que além de enganar essas pessoas, a Lily também enganava várias marcas que a patrocinavam sem saber de tudo isso. E indiretamente acabava tirando a oportunidade de outras pessoas que gravam maquiagem de receber um dinheirinho a mais. Sendo sincero com vocês, eu não sei como ela conseguia viver essa vida de mentiras. A todo momento enganando as pessoas, enganando a si mesma. Isso ferra com o psicológico e com certeza não estava fazendo bem a ela. Mas a gente não pode esquecer que tudo isso foi uma escolha. O problema é que não tinha mais volta. Mas bem, todo o crédito da pesquisa sobre esse assunto vai pro canal gringo chamado Primink. Foi ele quem juntou todas as peças e eu não poderia fazer esse vídeo sem mencioná-lo. Mas enfim, o meu canal de opinião, eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço.